Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sama Beatriz e estou aqui para o segundo vídeo da série sobre o cuidado de suculentas. Então, se você não assistiu ainda ao vídeo número 1 que fala sobre o sol e as suculentas, procure ele aqui no YouTube para assistir aquele vídeo primeiro e depois vem comigo para esse segundo vídeo onde vamos falar sobre a água. Então, quanta água eu posso dar para os meus cactos e suculentas? Muitas pessoas acreditam que as suculentas são plantas que não gostam de água. Então, cactos não gostam de água e aí muitas pessoas acabam matando a planta por não dar água nenhuma. Mesmo os cactos, que tem toda essa estrutura aqui alterada, modificada, eles têm espinhos no lugar de folhas para diminuir a evaporação da água. As próprias suculentas que têm uma cera, como se fosse uma cera sobre as folhinhas também para evitar a transpiração, diminuir um pouquinho a água que ela perde, ainda assim são plantas que precisam sim de água. Mas não pode colocar água em excesso, então tem que ter, é o que eu falo muito nos meus vídeos, que tudo é uma questão de equilíbrio, então nunca a mais nem a menos. Uma forma muito boa de você saber se está na hora ou não de molhar a sua suculenta é o dedinho. Você coloca o seu dedo no vaso, se o substrato está úmido, você sente o substrato úmido, você não molha. Se o substrato você encosta e ele está seco, você precisa molhar sim. Então você vai fazer como? Você encostou aqui, tá úmido, você molha até que você vaza a água embaixo. Não pode colocar, igual muita gente coloca água de copinho. Pega lá um copinho de café e coloca um pouquinho. Dessa forma você molha somente a superfície da planta e a parte da raiz acaba ficando sem água. Então quando você molha, eu vou fazer um pouquinho de bagunça aqui, mas você molha bem. Ó. Você pode molhar, espera, colocou um pouquinho de água, você espera um pouquinho. O vasinho ficou pesado, mas ainda não está vazando de água embaixo. Então você vem aqui e molha. Eita, ó, mais um pouquinho. Tá vendo que agora começou a vazar água embaixo? Isso é importante porque mostra que todo o substrato ele tá irrigado. Então você precisa sempre colocar as suas suculentas em um substrato bem leve, um substrato que drena bem. Tem que cuidar muito com a terra vermelha para você não colocar aquela terra que vira um torrão. Então, geralmente, a terra vegetal, aquela bem soltinha, ou o próprio substrato específico para rosas do deserto, eles são ótimos para suculentas, porque eles vão dar um suporte para a planta. Quando você molha, a água escorre, você não pode deixar a água acumulada. Então, cuidar muito com vasinhos. Às vezes o pessoal monta arranjos com suculentas em vasinhos de vidro, por exemplo, tem que cuidar muito, porque senão a planta pode acabar apodrecendo. Você pode colocar sim, mas tem que cuidar muito em relação à quantidade de água que você vai colocar, para nunca ficar água parada. Você espera a planta consumir aquela água para você regar de novo. Se você observar que está ficando encharcada a sua suculenta, provavelmente esteja na hora de você trocar o substrato para colocar um substrato que drene melhor. Em vasos grandes você pode fazer uma camadinha com pedrinhas no fundo, argila expandida, algum material para drenar bem, então você pode colocar no fundo e quando rega, você rega bem. E qual a frequência de rega? Não existe um dia específico, por exemplo, porque vai depender muito do ambiente em que a sua suculenta se encontra. Então, e até em relação a cada cidade, cada lugar do Brasil, vai ter uma forma diferente de você aguar a sua suculenta, as suas plantinhas em geral. Então, por isso que a gente sempre indica o dedinho aqui, né? Colocar o dedo no substrato, que se ele tá, geralmente quando tá úmido, acaba até sujando um pouco mais o seu dedo. Normalmente, nos dias mais quentes, aqui na nossa região, por exemplo, aqui no Paraná, uma vez por semana que você rega a sua suculenta bem drenada, ela já é suficiente no verãozão. No inverno, às vezes você vai passar mais tempo entre uma rega e a outra, os cactos principalmente, tem que cuidar muito para não dar água demais. Então você molha o cacto a mesma coisa, molha até que a água vaza toda embaixo e depois você dá um intervalo, às vezes uma semana, às vezes 10 dias, então você vai acompanhando a planta para ver se ela precisa de mais água ou não. E uma forma de você ver também, sem ficar somente encostando no substrato, é apertar a folhinha. Quando você aperta e a folhinha está bem durinha, túrgida, como a gente chama, as células estão cheias de água, não tem necessidade de você molhar, mesmo que fosse o dia que você iria molhar naturalmente a sua suculenta. Então não molha. Mas se você aperta e você consegue, e vê que ela não está firminha, ela dá uma murchadinha, provavelmente seja falta de água. Então molha ela bem e depois você vai acompanhando para manter a sua suculenta sempre bonita, sempre verdinha. Tem aquelas que são de outras cores também. Até uma curiosidade, as suculentas que geralmente são mais avermelhadas, mais puxadas para o rosa, são suculentas que se elas ficam muito na sombra, elas acabam ficando um pouco mais pálidas da coloração. Então tem que ter sempre o equilíbrio da água, do sol, para a sua suculenta estar sempre bem bonita.